Bom, a gente vai fazer uma questão aqui que caiu no ENC de 2021. Então a gente tem um sistema de equações de congruência, são 3 equações. Existem algumas hipóteses aqui sobre os números que aparecem nas equações. Ele pede para provar que um determinado cara é solução do sistema, ou seja, ele é particularmente solução de cada uma das equações, e pede para, no item B, resolver o sistema aí em que os AI estão dados, os MI estão dados e assim por diante. Então, só para perceber aqui algumas hipóteses extremamente importantes, eu tenho aqui todos os números envolvidos são inteiros. Os MI são coprimos 2 a 2, né? Então, essa condição aqui, quando I e J são diferentes, né? Então, eu estou fazendo M1 com M2, M1 com M3, assim por diante. Aquela hipótese fundamental do teorema chinês. A gente tem que Mzão é dado pelo produto dos M's. Então, essa é a definição do Mzão. E ele define, né, de forma aqui meio que implícita, quem é Mzão 1, quem é Mzão 2 e quem é Mzão 3. Como eu sei que esse cara vale Mzão 1 vezes Mzinho 1, então aqui eu estou falando basicamente que o Mzão 1 é o produto de M2 com M3. Ou ainda, se você quiser, é o Mzão, né, olhando de um outro ponto de vista, olhando que esse cara é igual a esse, que Mzão 1 é igual a Mzão dividido por Mzinho 1, e assim vale para o 2 e para o 3. Além disso, a gente sabe, né, dessa situação, como os caras aqui são primos entre si, que vale alguns outros MDCs aqui dando 1. Então, basicamente, ele está falando que existe o inteiro satisfazendo essa equação de congruência. E por que disso? Porque, basicamente, eu estou olhando uma outra equação de congruência, então estou tentando resolver, e eu sei que o MDC sendo 1 é uma condição que garante essa solução. Bom, então eu estou, assim, sobre todas as hipóteses do teorema chinês, e o item A está pedindo para a gente provar que esse cara aqui é a solução para o sistema. Provar que essa solução para o sistema é provar que vale tanto substituindo na primeira equação, quanto na segunda, quanto na terceira. Então é isso que a gente vai fazer. Bom, note aqui, quem é esse x? Esse x na prática, ele é A1, B1, Mzão 1, mais A2, B2, Mzão 2, mais A3, B3, Mzão 3. Basicamente, eu tenho que provar que congruente a M1, que ele é congruente a A1 módulo M1, A2 módulo M2 e A3 módulo M3. Eu vou fazer para o caso I igual a 1 e os outros casos eles saem de forma análoga. Então, eu vou olhar ao que isso aqui é congruente módulo Mzinho 1. Certo? Se a gente for parar para pensar, da definição que ele deu, eu sei que o Mzinho 1, o Mzão 1, desculpa, é o produto de M2 com M3. O Mzão 2, ele é o produto de M1 com M3. E o Mzão 3, ele é o produto de M1 com M2. Por que eu estou escrevendo essas informações aqui? Porque se eu for parar para pensar nesse termo e nesse termo, Mzão 2 e Mzão 3, em ambos aparece o fator M1. Então, tanto esse fator quanto esse fator, eles são congruentes a zero módulo Mzinho 1. Ou seja, isso aqui na verdade vai ser simplesmente A1, B1, M1 módulo Mzinho 1, porque essa parte aqui dá zero, essa parte dá zero, né? Isso aqui vai ser esse vezes esse vezes zero, esse vezes esse vezes zero. E aí eu sei que produto de qualquer coisa de zero dá zero, soma de zeros dá zero. Bom, qual é o próximo passo? É a gente perceber a definição que foi dada aqui. Eu sei que o produto de Mzão 1 com Bzinho 1, isso é congruente a 1 módulo Mzinho 1. Então, se eu fizer o produto desse cara com esse, isso é congruente a 1 módulo esse Mzinho 1. Ou seja, isso aqui vai ser congruente a A1 módulo Mzinho 1. Certo? Então, a gente termina essa primeira parte. Ou seja, a gente acabou de verificar que esse x que ele forneceu, realmente ele é a solução para a primeira equação. E aí, de forma bem análoga, então, analogamente, temos que x vai ser congruente a A2 módulo M2 e congruente a A3 módulo M3. Certo? Então é assim que a gente faz. Numa questão de ENC, eu sugeriria que você explicasse com detalhes isso e explicasse com detalhes isso. Se você quiser fazer isso independentemente do I, né, fazer que x é igual a isso, congruente módulo MI, você sabe que
o mzão 1, o mzão 2 até o mzão i menos 1, o mzão i mais 1, o mzão i mais 2 até o mzão, o último, né, o k, por exemplo, todo mundo vai ser congruente a zero, você usa esse fato, usa a questão do inverso e segue. Dá para resolver assim também. Tá bom? Então, assim, se você for fazer por escrito, eu sugiro que você abra um pouquinho essa parte, abra um pouquinho essa parte, ou faça no formato geral, tá bom? Pronto. Então, com essas três informações, a conclusão é que, de fato, x é a solução do sistema. Então, aqui a gente termina o item A. No item B, a gente vai basicamente precisar calcular quem são os AIs, os BIs e os MIs para esse sistema aqui. E a gente precisa verificar as hipóteses aí que a gente tem que verificar do teorema chinês. Bom, nesse caso aqui eu vou usar exatamente a notação que foi dada no exercício. Então, mzinho 1 é 3, mzinho 2 é 5, mzinho 3 é 7, certo? Quando a gente faz o MDC entre MI e MJ, isso aqui dá 1 independentemente do I e do J, desde que eles sejam diferentes, né? Porque 3 com 5, 3 com 7, 5 com 7, todos são primos entre si. Essa é a única questão que eu preciso verificar, né, para a gente aplicar esse resultado nessa questão. Afinal de contas, os coeficientes de x são todos iguais a 1. Bom, com isso, a gente vai para aquele passo a passo que a gente já conhece do teorema chinês dos restos, certo? Então a gente vai, para a gente não perder nenhuma informação, fazer aqui o passo a passo, que é basicamente o encaminhamento para descobrir quem são esses termos aqui que aparecem no valor de x do item anterior. O passo 0 é descobrir o mzão, que a gente faz o produto de 3 vezes 5 vezes 7, né? Isso aqui dá 105. Esse é o passo 0. No passo 1, o que a gente precisa fazer, basicamente? A gente precisa resolver individualmente cada uma das equações envolvidas no nosso sistema. Lembra que, de forma geral, no sistema de equações de congruência, os coeficientes de x não necessariamente são iguais a 1. Quando eles forem iguais a 1, é hora de comemorar, porque eu sei que os AIs vão vir de graça. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o passo 1 ele é bem simples mesmo. Eu sei que o meu A1 vale 2, é a solução da primeira equação. O A2 vale 3 e o A3 vale 6. Então, eu tenho aí os três AIs. Lembrando, se eu tivesse um coeficiente aqui, tipo 2x congruente a 1 módulo 3, aí eu ia precisar resolver essa equação para aí sim descobrir quem era o A1, e aí depois o A2 e depois o A3. Bom, então esse é o passo 2. No passo 3, o que a gente precisa fazer é calcular, desculpa, passo 2. A gente vai calcular quem são os emissões, né? Então, mzão 1, ele é mzão sobre mzinho 1, que é 3 vezes 5, desculpa, 5 vezes 7, 35. O mzão 2 é o mzão sobre o mzinho 2, aí vai ser 3 vezes 7, vai ser 21. E o mzão 3 vai ser mzão sobre mzinho 3, que é 3 vezes 5, que é 15. Então eu tenho calculado os m's. Percebam que esse passo a passo, ele tem no passo 0 o cálculo desse mzão, no passo 1 o cálculo do A1, A2 e A3, no passo 2 eu tenho o cálculo dos emissões, e agora no passo 3 eu vou calcular quem são os BIs. Então é isso que a gente vai fazer agora. No passo 3 do teorema chinês dos restos, a gente vai precisar calcular a solução de cada um dos inversos. Eu preciso inverter cada um desses m's módulo mzinho correspondente. A gente vai ter três equações aí para resolver. A primeira delas é resolver 35x congruente a 1 módulo primeiro m, que é 3. A equação 2 vai ser 21x congruente a 1 módulo segundo m, que é 5. E a equação 3 vai ser 15x congruente a 1 módulo 7. Então, na prática, né, no passo 3, só para a gente deixar o destaque, a gente está resolvendo a equação mzão i x congruente a 1 módulo mzinho i. Beleza? E aí a gente já sabe que nessa etapa, o mais importante é a gente já reduzir esses caras esse cara aqui módulo 3, esse cara aqui módulo 5, para a gente simplificar a nossa equação. Reduzindo 35 módulo 3, eu sei que vai dar 2, né? Então eu só preciso resolver a equação 2x
congruente a 1 módulo 3. Quando a gente está particularmente com uma equação envolvendo números pequenos, a gente pode fazer por tentativa e erro, ou até pelo inverso módulo n. Nesse caso aqui, eu sei que o inverso de 2 módulo 3 é 2, né? Então eu posso multiplicar por 2 dos dois lados da equação. Então a gente sabe que 2 vezes 2 dá 4, mas 4 é congruente a 1 módulo 3. Então isso aqui vai se tornar x congruente a 2 módulo 3. Lembrando que quando eu multiplico os dois lados da equação de congruência, eu modifico esse cara, mas esse cara aqui fica constante. E aí, a conclusão é que o nosso B1, que é a solução dessa equação de congruência, vai ser 2. Aqui eu vou, de novo, reduzir inicialmente esse cara módulo 5. O 21 ele é congruente a 1 módulo 5, então eu vou ficar com simplesmente essa equação de congruência. E aqui ficou fácil, né? O B2 ficou igual a 1, é a solução. Caso tivesse aparecido algum coeficiente aqui, era só resolver a equação de congruência. E aqui de forma bem parecida, né? O 15 é congruente a 1 módulo 7. A gente fica com x congruente a 1 módulo 7, ou seja, o B3 é igual a 1. Ou seja, nessa etapa a gente conseguiu descobrir quem era o B1, quem é o B2 e quem é o B3. Portanto, a nossa solução vai ser dada por A1 M1B1 mais A2 M2B2 mais A3 M3 B3. E agora é só substituir os valores que a gente obteve. Lembrando que os As foram na sequência 2, 3 e 6. Então é só substituir aqui. Vou substituir logo os As, 2, 3 e 6. Os M estão aqui na nossa tela, né? Então o primeiro M ficou 35, o primeiro B ficou 2, o segundo M ficou 21 e o B ficou 1, o terceiro M ficou 15 e o terceiro B ficou 1. Agora é só fazer a conta mesmo. Então a gente fica com 4 vezes 35, 140, 3 vezes 21, 63, e 6 vezes 15, 90. Agora é só fazer a conta. Esse com esse dá 203, com esse 90, 293. Então isso aqui é uma solução particular, só que a gente sabe lá do teorema chinês dos restos que a solução ela é única módulo aquele emissão. Ou seja, se eu quero conjunto de solução, é só eu colecionar todos os x inteiros que são congruentes a esse cara, módulo nosso emissão, nosso caso a emissão deu 105. Se você quiser reduzir módulo 105, você pode, né? Então colocar no formato x inteiro, tal que o x é congruente a, por exemplo, esse aqui módulo 105 dá 83. Certo? E aqui a gente finaliza a nossa questão.